Salve, salve. Salve, salve, ogros e princesas. Eu vou só deixar aqui para que a gente possa conversar. Vão curtindo, vão compartilhando. E o tema da live de hoje é MST, uma luta justa, para que vocês possam acompanhar, para que vocês possam estar aí conosco o tempo todo aí. Eu queria que alguém me colocasse um contraponto, né? E aí a gente pode começar falando primeiramente quando é que surge o movimento dos trabalhadores rurais sem terra. Eles vão surgir de imediato ali no final dos anos 80 e tem como discussão a questão de terra, trabalho e liberdade. E aí a gente vê, claro, muitos autores falando acerca do que é o movimento sem terra especificamente e como esse movimento sem terra ele foi difundido para que as pessoas pudessem acreditar melhor e entender, né, a origem desse movimento. Além do mais, a gente precisa discutir aqui, vai curtindo a live, vai compartilhando também. Eu estou fazendo essa minutagem para entregar no YouTube. Vai discutindo, vai compartilhando, enquanto eu estou aqui trabalhando, eu estou conversando com vocês para garantir esse tempo. Opa, tudo bom, Nicolas? Quando a lei de desmatamento vai ser aplicada? Eu não faço ideia, cara. Adoraria saber também. Né? E aí a gente tem muita discussão hoje, tem muito o que falar sobre a questão do MST. E aí a gente vai colocar basicamente para a gente poder entender um pouquinho mais, né? Além do mais, vale lembrar que eles seguem um princípio que são as terras consideradas improdutivas, né? As terras consideradas improdutivas, elas passam, querendo ou não, ali a estarem na mira do movimento sem terra. E é muito difícil a gente hoje discutir isso sem discutir as questões básicas. E quais são as questões básicas hoje? Né? Grande parte das pessoas compram terra para a finalidade de especulação. É uma pena, cara, que aí no Mato Grosso façam isso, porque as terras improdutivas, elas têm a finalidade, inclusive, de terem uma função social, né? Mas aí, garanto que nem terras você tem. Mas está aqui, vomitando ódio e proselitismo, a luta de classes. Mas garanto, tenho certeza que terras você não tem. Pois se as tivesse, não estaria aqui agora esbravejando numa rede social, né? Estaria em outro lugar, conversando um pouquinho mais. Então, cadê as tuas, cara? Era isso que a gente tinha que conversar. Cadê as tuas terras, então? Né? É dessa forma. Quem quiser terra é só trabalhar. Acho que você não conhece a lei de grilagem de terras, você não conhece praticamente o processo da grilagem de terras, não consegue entender como é que o processo de grilagem de terras aconteceu. Acho que você não consegue lembrar disso não, né? De imediato. É só falar aqui, sair despejando besteira e achando que todo mundo vai ouvir e achar que é a coisa mais linda do mundo. Infelizmente não é assim, querido. Tá bom? Você tem que lembrar que a terra, assim como a propriedade, ela cumpre uma função social. Quando ela não cumpre essa função social, a gente vai ter diretamente as pessoas arbitrando sobre ela. Um exemplo disso é que nós temos muitos juízes que dão ganho de terra, né? O ganho da posse da propriedade dessas pessoas. Tá vendo que você não tem terra? Porque não consegue nem conjugar direito. Eles são um bando, cara, não é um bando não. Calma, pô, pra que tanto ódio? Pra que tanto ódio? Só isso, não vai adiantar você ter tanto ódio assim. Não vai mudar a realidade, né?
É só o ódio pelo ódio, cara. Só isso, né? É só o ódio pelo ódio, não tem outra coisa para você acrescentar. Você não acrescenta que, por exemplo, o MST é um dos maiores produtores hoje de arroz orgânico do mundo. Você não para para perceber que o MST hoje praticamente reconfigurou a produção de terra. E eu pego um dado aqui e consigo provar a você que o agro não exporta praticamente nada daquilo que diz. Quem alimenta realmente a fome do povo, quem mata a fome do povo, são as bases de agricultura familiar, né? Mas aí eu vou mostrar um dado e vocês vão recorrer àquela velha máxima ao la vista. Vão dizer, não, mas tem que entender isso aqui, tem que ver, porque sempre a gente tem que ver alguma coisa, tem que entender alguma coisa, né? Opa, Maurício, tudo bom, cara? Eu tô esperando. Aí a agricultura familiar e não é MST. Pois é, mas é aí que tá. Os assentamentos têm uma função fundamental. O seu ódio pelo MST não pode negar muitas vezes os fatos, né? Se o nosso ódio começar a negar os fatos, acabou, já era. Cadê o Rainha? Boa pergunta. Se não sumirem politicamente com ele. Mas agora a gente tem a Polícia Federal. Eu não tô conseguindo ver argumentos, eu só tô conseguindo ver muitas vezes só ódio mesmo na fala de vocês. Eu quero ver um argumento, eu quero ver alguém que me prove o contrário, mas só ódio, velho. Desculpa, não vai rolar. Só ódio, não vai adiantar, não vai rolar. A gente não consegue ver muitas vezes nada demais, só ódio da parte de vocês. A gente não consegue ver que o MST tem uma baita escola hoje. A gente não consegue ver que o maior processo de formação política que o Brasil tem se deu pela questão do MST, que o MST é um movimento de luta reconhecido na América Latina. Vocês não conseguem reconhecer. Não, eu estou esperando alguém subir aqui, a gente vai debater fato. A gente vai debater a cronologia dos fatos. Ficar aqui só falando que o MST é isso e aquilo. Qual o objetivo do MST? Ótimo, cara. O objetivo do MST é a luta pela terra, pela questão das terras improdutivas e ociosas hoje, que não cumprem sua função social. Só isso. Tudo que acontece tem um propósito. O melhor está voltado. Eu estou trabalhando, inclusive, nesse momento, cara. Por incrível que pareça, estou enviando arquivo para alunos, cara. Eu não estou vendo ninguém. Gente, tá aberto, vocês podem subir aqui e podem me dizer, olha, no autor tal, na página tal, ele fala exatamente disso. No autor tal, na página tal, ele descreve essa forma aqui. E o engraçado, os que mais falam, vem invadir fazenda aqui, não tem nem terra na unha, que dirá fazenda. Aí fica complicado, vocês têm uma ilusão de classe muito grande. O MST não está preocupado na tua chácara que tem um tanque que você chama de piscina, não, filho. Calma, calma, baixa a bola. Então, assim, eu vou voltar aqui para o tema, porque eu estou enviando material para alunos. Mas eu queria só voltar para a gente começar a observar o quanto o MST tem espaço na sociedade. Para ter ideia, o MST é um dos movimentos mais combativos desde a redemocratização do Brasil, 88. O MST praticamente... Você tem dó dos alunos? Cara, por incrível que pareça, você não tem capacidade de ser meu aluno não, nem no EJA. Mas aí tudo bem, eu te entendo, relaxa. Tá, não se estressa não com isso não. Isso não é o foco do assunto não. E o que é que a gente tem visto agora? A gente tem visto, querendo ou não,
a temática do MST, que está sendo satanizado pelas ocupações de terra, e que o Lula realmente errou. O Lula e o ministro Flávio Dino erraram, porque a defesa da propriedade privada não é feita pelos próprios agricultores que utilizaram armas que nem a polícia militar no sul da Bahia tem, né? A gente tem que começar a pensar dessa forma. E o MST, as ocupações que eles fazem são legítimas para combater o latifúndio. Esse latifúndio, eu mesmo planto a minha comida? Não, cara, eu trabalho muito para poder ter condições de comprá-la, só isso. Sobe eu aí. Antônio, por que eu te subiria, Antônio? Vamos lá, vou te subir. Enviei um convite, Antônio, para você. Boa noite. Boa noite. Posso explicar uma coisa? Que eu sou contra o MST e ele em qualquer coisa, que também é uma farsa. Tá, por que uma farsa? Sabe por quê? Qual a igualdade que o MST traz para qualquer trabalhador brasileiro? Eu posso te responder. Qual a igualdade? Me explica. Redução do preço dos alimentos. Os alimentos dos assentamentos do MST são menores do que os alimentos das redes de supermercado. Traz uma luta justa pela democratização da terra, porque tem gente que compra a terra hoje fruto da especulação. Essa especulação agrária ela é muito grande. A especulação agrária. Então me explica uma coisa. Calma, eu posso continuar lhe explicando ou não? Pode continuar. Então Pronto. Vamos lá, vou entender, então, assim, vou buscar entender o seu lado. Não é entender meu lado, é praticamente colocar o que é justo. O que é justo é. Pessoas hoje, desde que o Brasil foi invadido em 1500, se fazem valer da máxima agrária e os trabalhadores são explorados a esse mesmo período. Nada mais justo do que a reivindicação contra a exploração do latifúndio. Pronto. Vamos explicar uma coisa. O mundo está mudando. A nossa ideologia está mudando, e eu sendo de esquerda, a nossa ideologia está mudando. Você é de esquerda? O latifundiário brasileiro hoje, Você é de esquerda? emprega mão de obra. Você é de esquerda? O latifundiário. Estou te perguntando. Não, você é de esquerda? O latifundiário hoje, sou de esquerda. Tá certo. Exemplo, de pauta de esquerda... Você leu Florestan Fernandes, não? Você leu Florestan Fernandes? Você leu Florestan Fernandes? Como esquerda, apoio o fim de escolas particulares e faculdades você leu Florestan Fernandes? Particulares. Você leu Florestan Fernandes? Não entendo, filho. Esquerda, pra mim, é assim... Não, você leu Florestan Fernandes? Nossa, você quer falar de passado para entender o presente. Não, porque você não sabe o que está falando, só isso. Eu não sei o que eu estou falando. Eu tenho certeza. Aí, você vê como é que é os intelectuais de hoje. É assim. Você tá bêbado, filho? Você não vem numa live, tipo assim, para falar assim... Olha... Por exemplo, Hugo Chávez. Certo. Ele tentou implantar lá, não deu certo. Essa é a falsa esquerda brasileira, a mesma coisa que eu não apoio. Você leu Bart Jones sobre Hugo Chávez? Hugo Chávez foi bom. Você leu Bart Jones sobre Hugo Chávez? Você leu Bart Jones? O que é que o Bart Jones escreve sobre Hugo Chávez? Diz pra mim. Uma merda. Não, o que é que ele escreve, pô? Diz aí pra mim, sério. Ele é uma merda. Não, o que é que o Bart Jones escreve sobre Hugo Chávez? Explica pra mim.
É isso que eu falo para Eu todos. tô esperando você me explicar o que é que o Bart Jones, você disse que leu, o que é que o Bart Jones escreve sobre Hugo Chávez. Só isso. Eu já tô dizendo, para mim tudo é uma merda. Porque você é ignorante, só isso. É, porque eu sou ignorante. Isso é a esquerda brasileira. Não, Eu sou sou de e não sou esquerda. ignorante. Não, você não é não, você é um frustrado, só isso. Não, não é frustrado, não. É simples assim. É apoiar mas me realmente explica, uma coisa que é válida. Me Eu explica nego. rapidinho. Me explica rapidinho. O que é Eu que o Bart nego. Jones escreveu que você não gosta? Explica pra mim. Qual foi o argumento que Tudo. você trouxe aqui que combate? Não, mas se é tudo, você Tudo. pode me explicar uma coisa. Se é tudo, me explica uma coisa só. Eu apoio o Hugo Chávez e apoio o bolivarianismo. Caguei pra essa porra, mano. Bolivarianismo. Calma, cara. Não precisa xingar. Ninguém tá te xingando aqui. Caguei pra essa porra. Você tá bêbado, Eu não filho? apoio isso daí, não vou apoiar. Certo. Mesmo sendo de esquerda, eu não vou apoiar. Você não é de esquerda, você é simpatizante. Você não estudou as obras, você é simpatizante. Essa é boa. Você é simpatizante. Então vamos tornar todas as escolas, todas as faculdades brasileiras, todas as faculdades, sem nenhuma exceção, e escolas particulares, vamos tornar elas públicas. Certo, estatizá-las. Todas, de Estado. Certo. Qual é a correlação de forças que a gente tem para fazer isso hoje? Calma. Você falou agora de vez de falar. Não. Não vou permitir que você grite. Eu não vou permitir que você grite na minha live. Brasileiras o Brasil tem, assim que pode dizer 100%. Calma. Posso falar agora? Você me permite falar? Pode. Pessoal, qual a correlação de forças que nós temos hoje para estatizarmos as escolas brasileiras? Primeiro, quantas escolas públicas o Brasil tem? Eu sou professor. Vamos lá. Quantas? Eu tô te perguntando. Quantas empresas... Você sempre me pergunta. Quantas empresas estatizadas nós temos aqui de força? Que exporta você tá gritando. Importa... Calma, você tá gritando, velho. Calma. Vamos lá. Porque é fácil ser de esquerda e ser falso. Não sou falso. Você que é burro. Calma. Por exemplo, quem abriu... Por exemplo, a Petrobras acho que até 90... 2000... De 90 para 2000 são 10 anos. Você tá negando 10 anos de história? Até 2000, a Petrobras era estatal? Ou ela continua sendo, tá? Só para lembrar você. Ela continua sendo? Continua sendo. Constitucionalmente, foi aberto o capital da Petrobras para investimento. Constitucionalmente foi aberto constitucionalmente, ela ainda é detentora de 51% que pertence ao povo brasileiro. 50%. Isso é constitucional. Então, 51%. Lá. Porque tem na mão de só um país quase 30% da Petrobras. Qual país? E 28%. Qual país, por favor? Porque você está dizendo 50%. E 28% está distribuído pelo mundo. Calma, qual país que está na mão disso tudo? Calma, peraí, deixa eu te entender. Eu quero te entender. Só na mão dos Estados Unidos está quase 50% do Brasil. Me da diz Petrobras a fonte brasileira. Me diz a fonte que a gente pesquisa isso agora. Qual é a fonte? Vamos lá. Fê, se eu te explicar geopolítica, eu adoraria ouvir, porque tu não vai entender nada. Não, eu sou professor de geografia. Eu sou professor de geografia, adoraria entender, vamos lá. Eu adoraria entender. Eu sou professor de geografia, vamos lá, adoraria entender. Geografia tem tudo a ver com geopolítica. Você estuda geopolítica. Eu sou professor de geografia, eu paguei geopolítica na faculdade. Vamos lá, adoraria te ouvir. Então vamos lá. Qual o interesse você não me respondeu de uma empresa no Brasil? Qual país que é detentor dos 20% da Petrobras, que é do exterior? Você não me respondeu a pergunta ainda. Estados Unidos.
Me prova isso. Onde é que tá isso pra gente poder pesquisar agora? É só você ver. Você não tem Google hoje? Não, filho, mas Eu se você tenho que traz te um assunto... explicar, te porque dizer a você tá fonte. Calma, olha só. Então Se você traz eu um não assunto... sou curioso. Não, você Quer só dizer que tá o único inventando curioso dados. sou eu. Não, você só tá inventando dados. Você tá com Eu os estou dados do ITC. inventando dados. Instituto Então, tirou quando do o cu. Lula diz assim, tem 20 milhões de crianças carentes, isso não é inventar dados. É a Sim, falsa mas esquerda. eu quero que você me diga onde é que Quando você tirou esse tem, dado da Petrobras. Vamos lá. Eu tô te quando ouvindo, eu tô te Marina ouvindo. Silva disse, tem 100 bilhões de pobres 100 numa bilhões não, porque reunião da ONU, o mundo não isso tem aí 100 não bilhões é de inventar pessoas, meu dados. querido. O mundo não tem 100 A bilhões de falsa pessoas, querido. esquerda tá aí. Não, É você só é burro, pesquisar, filho. da mesma fonte que eu Não, tirei, não, você não, pode não. tirar. É porque a sua fonte é do ITC, Instituto tirou do cu. Eu não tô conseguindo encontrar. Então a Dilma tirou do cu o dado de energia eólica. Problema seu e dela. Eu quero que você me mostre agora a fonte onde você falou da Petrobras. Eu Me não vou aponta a falar fonte. pesquisa. Não, você não vai porque não existe. Só isso. Pesquisa existe. Você tem que pesquisar. Do mesmo jeito que eu pesquiso, você tem que pesquisar. Você não pesquisa, eu vou te dizer o Do porquê. Vamos mesmo lá. jeito que eu Capital. Eu vou estudo, lhe você tem desmentir. que estudar o que é o Calma. mundo. Você não Vocês estuda, são filho. falsa esquerda no Brasil. A verdadeira esquerda no Brasil não está preocupado com porra de petróleo e dá dinheiro para Venezuela. Certo. A verdadeira esquerda é você, que mente em live e que não sabe que o capital da mente em Petrobras está live. assim. Eu tô mentindo. Tá aqui. É só pesquisar. Eu vou mostrar. Os Você Estados é mentiroso. Unidos, ele Pera tem aí, calma. muita coisa do Brasil. Ó, Minério de tá ferro, vendo? Calma, só um minutinho. Tá vendo como você é mentiroso? ouro. 50% tá na mão do Brasil. Aí 50%. administradoras. Calma. Isso aqui é administração internacional estrangeira. Isso aqui é negociado na Bolsa de Valores, inclusive O com investidores brasileiros. trabalha Não em tem. quê? Em euro, em dólar, em ienes. Calma, cara. Desculpa, você não tá me deixando falar. No que o Brasil trabalha? Peraí, calma. Você disse, calma, cara. Você disse que 30% estava na mão do capital americano. Todos... Querido, eu gostaria muito de poder falar. Eu posso falar, não? Achei que é árabe agora. Eu posso falar ou não? Aí então o Brasil não tem nada a ver com a Arábia, tem a ver com... Eu posso falar ou não? Pode falar, à vontade. Obrigado. Você é mentiroso porque você falou isso. Eu peguei o dado aqui bem simples. É só 20% só. Não, acho que é quase 48%. Não, tá aqui, ó. Você tá bêbado e tá mentindo na live. Só isso. Tá aqui. Tem nada de Estados Unidos detentor de tudo. 10% só que os Estados Unidos têm do petróleo brasileiro? Ai. Viu que não tem nada? Você tá mentindo? A refinaria vem da Rússia, então? Tá vendo que você tá mentindo? A refinaria russa. Ou é estadunidense? Não, mas eu tô esperando você até me explicar. O capitalismo é ruim? Calma, cara, eu vou te explicar, calma. Porque então você fala de aí, que eu quero ver se alguém vai entender na sua live. Quanto você tem na sua live? Na minha live, vamos lá. Você falou que 20%, de 20% a 30% da Petrobras estava na mão dos americanos. A gente tem aqui a B3. Você está dizendo não? Você disse, a B3, ela garante só de fundo estrangeiro equivalente a 12,8%. B3, resolução, B3. número do B3, entendi. tá? Ela garante 12%. 12 não são 20, pelo que eu sei. E os investidores institucionais garantem 3,73%. Realmente, 12 então, não assim, são 20. você mentiu, cara. Você disse que tinha um dado e pediu para buscar. Foi buscar o dado e provei que você é mentiroso. Vamos lá, qual é a próxima? Sou mentiroso. Porque mentiroso. Estados Unidos só tem 12%. Não, eles não têm somando 12%. Investidor estrangeiro não tem nada na Petrobras. Eu acabei de te mostrar, cara, 12,8%. Investidor estrangeiro não tem nada na Petrobras. Tá aqui de novo. Sabe por que caiu o dado seu? Porque quase 48% dos investidores estrangeiros que na época desse governo que estava aí, já começou desde a época da pandemia tirar dinheiro. Qual era o governo?
É o governo que estava aí. Não, eu preciso saber, porque você está falando tanta coisa, você acabou de falar de 48%. 48% do quê ou de Começaram quê? a Só explica tirar. para mim. E agora começaram a Tirar o tirar o quê, resto. cara? Por Você tá causa de um bêbado, cara filho? que entrou que não tem crédito nenhum. Não me Quem entrou que não tem representa. crédito nenhum? Quem entrou que Lula não tem não crédito tem nenhum? crédito nenhum comigo. Tá, mas ele vai É pedir uma música do falsa Fantástico, porque... esquerda, Ó, uma ele vai pedir falsa música do Fantástico. democracia e uma Calma, cara. Ele puta vai que eu pedir... pariu que tá tocando foda-se. Ele vai Eles pedir, estão ele vai pedir tocando música do foda-se. Quem Fantástico, porque apoia Lula tá ele é três apoiando vezes presidente. botar Dino de novo na presidência. É merda, né, Dino, filho? A gente tá vindo Flávio Dino na merda. presi... Flávio Dino na Botar o presidência, Dino de filho. novo na presidência. Presidência do quê, filho? Foi o que você bebeu, Botar cara. de novo o Dino no ministério. É da presidência, filho. Não, gente, desculpa. Eu não Presidência vou dar do espaço para... roubo. Não vou dar espaço para bêbado, não. Já deu, já. Pronto, obrigado. Sua presença foi muito importante, muito obrigado. Ele tirou 48%, não sei de onde, mas é isso que dá, gente. Gente bêbada, gente sem nexo. E aí a live estava tão boa, a gente estava falando sobre a questão do MST, né? E aí a gente pede para as pessoas continuarem observando a live, curtam a live, participem, interajam, para que a gente possa ter mais pessoas. Né? Aí ele coloca que o Flávio Dino vai voltar à presidência, ele fala que a Petrobras não tem investidores estrangeiros, e aí a galera acaba colocando isso. É meio sem nexo, filho, que você tá falando, tá bom? Eu adoraria que subisse alguém aqui para me dizer o seguinte: olha, o MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, eles são um atraso para a economia, porque é comprovado por autor tal, mas autor tal, mas autor tal. Mas assim, a gente não consegue ver ninguém trazer um argumento bom. A sua raiva pelo PT não me interessa, desculpa falar isso. A sua raiva pelo PT não me interessa. Quem tem que ter raiva do PT sou eu, que sou filiado, sou eu que contribuo com o partido, sou eu que escrevo para o partido, sou eu que vou para as atividades do partido. Quem tem direito a ter raiva do PT sou eu, né? Vocês só têm que simplesmente aceitar o governo do PT e tentar tirá-lo em 2026. É muito simples isso. O nome disso é democracia. Só isso. Quem tem que ter raiva, chateação e irritabilidade com o PT sou eu. Não são vocês, não. Nem se preocupem com isso. Tá sussa, tá tranquilo. E eu tenho muitas críticas a fazer ao PT. No momento certo as farei. Mas é esse tipo de gente, entendeu? Que é carregada de uma revolta do mundo, uma revolta de tudo. E que não conseguem entender. Sabe, precisam entender muitas vezes. Tem que entender a luta dos trabalhadores rurais sem terra, tem que entender a luta do povo camponês, tem que entender que a luta do Brasil é diferente da luta, por exemplo, no Peru, na Argentina, na Guatemala, na República Dominicana, em El Salvador, na Nicarágua. José Rainha foi preso, pois é. Eu vou subir o Rafael aqui também, pronto. Boa noite, Ogro. Boa noite, Rafa. Como é que você tá, cara? Tudo bem? Tô joia. Por que você resolveu escolher esse tema? Eu decidi escolher porque, assim, mesmo com a prisão do José Rainha, mesmo com a discussão acerca do que era a questão do MST, né, as pessoas precisam parar de satanizar os movimentos. Elas têm que aprender a discuti-los, né? Quando a galera quer somente satanizar por satanizar, eu não gosto do MST. Tá, você não gosta por quê? Ah, é porque são ladrões. Tá, mas os ladrões que você está supostamente atribuindo o crime são os maiores produtores de arroz orgânico das Américas. Ah, tá. Os ladrões que estão aí são responsáveis, inclusive, por denunciar o crime de grilagem de terra, e inclusive a superexploração de terras. Os ladrões que estão aí praticamente conseguem colocar alimento mais saudável nas cidades através dos acampamentos, das festas camponesas e das feiras do MST. E aí, quando a gente traz essa discussão, a galera vai se apegar em propriedade privada, e aí eu morro de rir porque, assim, é gente que não tem nem terra nos sapatos, né, que está dentro de casa, mas quer falar de terra, quer falar de propriedade como se fosse proprietário de terra. Isso é uma ilusão de classe, Rafa, muito grande. Isso é de uma ilusão de classe, é de um fetichismo de classe que eu particularmente fico dando risada, entendeu? A gente tem que dar risada desses caras.
A gente pede para a galera fazer uma discussão saudável. Aí subiu um rapaz agora que supostamente deve estar embriagado, né? Acredito muito que ele esteja embriagado. Ele começou a falar dados desconexos aqui da Petrobras. Ele parece mais um revoltado com o Lula, mas não quer assumir que é de direita. Quando a gente apresenta os dados, como por exemplo, a Petrobras, ela pagou a acionistas, ela pagou dividendos 2 vezes no ano, onde era previsto ela pagar uma só. Antes da eleição, em 2021, ela pagou dividendos. A mesma Petrobras, praticamente, ela ainda se endividou na relação da produção de plataformas e ainda se endividou nas linhas de pesquisa. A Petrobras está devendo hoje de empresas de pesquisa quase R$1,5 milhão. Pesquisas aqui no Nordeste de beneficiamento em regiões de bacia de extração de petróleo e gás natural. A gente começa a apresentar os dados são do próprio composição acionária da Petrobras, Investe Petrobras, a gente tem aqui o Tribunal de Contas da União, a gente começa a trazer os dados, aí o cara faz, não, mas o governo americano, as pessoas não têm uma conectividade, por isso que eu mudei meu jeito de fazer live. Eu estou pedindo para que as pessoas entrem, me apresentem um argumento. Você tem todo o direito de não concordar com o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, todo o direito. Mas eu quero que você suba aqui e me apresente um bom argumento. Ele é fundamentado em quê? Ele se descreve em quê? Ele é fruto de quê? Ele é analisado em cima de quê? Porque senão vira só falácia, velho. Vira só falácia. Tá? A gente começa a ver isso e vira só falácia. Mas diz aí, Rafa. Assim, você sabe que eu tenho bastante experiência em pessoa do MST, né? Muito longo. E eu também. Eu também, por conta da graduação. Não, sim, porque eu falo assim, né? O MST é um fornecedor excelente aqui da minha fábrica, o pessoal do MST do assentamento Gilberto de Assis em Resplendor, Minas Gerais. É um fornecedor antigo, foi eu que trouxe ele para a empresa nossa. Tem também um assentamento também que manda pra gente lá em Conselheiro Pena, mas esse eu não lembro o nome dele agora não. Mas fica em Conselheiro Pena e o Espírito Santo também tem um ali perto de Marataízes, sabe? São agrupamentos bem distantes. O de Resplendor de Conselheiro Pena nem tanto, né? Mas são bem distantes e tem perfis muito diferentes, sabe? E a gente, assim, na experiência que eu tenho sobre o MST, contato, na negociação, esse tempo todo, até hoje, é que a sigla MST em si, ela acabou... que é isso, cara? Sou eu aqui. Eita, mas esses dois de Bolsonaro não dá não, né? É melhor pra ler os comentários também. O problema daquela outra imagem não dá pra ler. Né? Mas pode continuar, Rafa, fica à vontade, por gentileza. Minha percepção, meu aprendizado do MST esse tempo todo é que, assim, o termo MST, sim, a palavra, o simbolismo, a bandeira, ele acabou representando muita coisa diferente debaixo dele, sabe? Muita gente diferente. Então, essas críticas ao MST, elas são muito desconhecidas do elemento MST, sabe? A quantidade absurda de pessoas, de negócio. A MST hoje ele mexe com arroz, com feijão, com leite, com mel, com soja, com trigo. Ela tem diversos estados, não vou dizer que todos, não tenho os números na cabeça. Ela tem agroindústria, sabe? Que para um movimento sem terra já parece meio absurdo. Mas ela tem agroindústria, tem várias coisas de posto. Deixa eu te mostrar só uma coisa. O MST recebe um prêmio da Justiça Social da OIT pela sua atuação. O ano foi 2021, o MST recebeu um prêmio de Justiça Social da OIT pela defesa da classe trabalhadora rural no Brasil. A cerimônia aconteceu e foram lembrados, inclusive, as diversas ações movidas pelo movimento dos trabalhadores sem terra na Justiça do Trabalho, inclusive através de advocacia pro bono, são advogados militantes, né, que provaram que existia ali exploração e trabalho análogo à escravidão. Aí essas pessoas que estão aqui agora na live, simplesmente derramando o seu ódio pelo PT, né, tá só derramando seu ódio pelo PT, são as mesmas que batem palma para Salton, são as mesmas que batem palma para as fábricas de vinho e suco de uva que tem trabalho análogo à escravidão. São as mesmas pessoas. E isso tá certo, tranquilo. Aí, o Marcos colocou aqui, advogados militantes. Pois é, cara, eu quero me formar para me tornar também um advogado militante, velho, quem sabe? Um advogado militante, quem sabe um promotor militante, quem sabe um juiz militante. A interpretação fica a seu critério.
né? Então, assim, a ideia de ter essas pessoas é porque, infelizmente, eu quero que alguém suba aqui me dizendo, olha, o MST causou prejuízo às propriedades privadas. Quando uma terra... Não, Marcos, desculpa, cara. Quem entende de soltar bandidos é o Marcelo Bretas, né? Que foi afastado. Esse cara, ele entende muito bem de soltar bandidos, tá bom? O justo é você trabalhar e não tirar de quem tem. Concordo, Rose. Concordo bastante contigo, meu anjo. É justo você trabalhar e não tirar de quem tem. A especulação agrária parte desse princípio também. Tá? Se nós pegarmos aí a lei de terras lá de 1800, muitas terras brasileiras elas não têm nem título primário de propriedade. Quem está falando são os geógrafos, tá? Então, assim, eu posso, inclusive, argumentar de autoridade sobre esse assunto, porque o Brasil precisa rever a sua lei de terras. Precisa ver, inclusive, a regulamentação de terras. O Brasil precisa de uma reforma agrária. Pronto, está dito. Quem não concordar com o que eu estou falando a respeito da reforma agrária, vocês têm a liberdade de sair, de deixar a live fluir. Só isso. Mas igual eu estava dizendo assim, então, criticar o MST, ele ficou um negócio meio nem sem sentido, sabe? É como tipo você criticar os orientais. Você pega um grupo tão heterogêneo de pessoas, um grupo tão grande em diversas regiões, sabe? Com várias características. Eles nem sequer falam os mesmos sotaques. E aí as mesmas características servem para o MST, sabe? As pessoas do MST nem sequer falam o mesmo sotaque, não tem as mesmas pautas, as mesmas preocupações. É um pouco de desentendimento do que se trata, entende? É tipo você falar assim, brasileiros são tantos, sabe? São tão diferentes. Eu acho muito mais. Eu acho muito mais uma ignorância seletiva da galera que fala isso em relação ao MST do que de fato desconhecimento. Eu vou mostrar o porquê. Eles falam da origem da propriedade, né? E a galera faz isso, mas está errado. Mas eu não vejo ninguém falando, por exemplo, quando o traficante internacional de madeira, o senhor Ricardo Salles, né, pede para alterar os laudos do ICMBio. Eu não vejo ninguém também dessa galera que defende tanto a lei se revoltar quando praticamente a bancada do boi tenta passar a lei dos agrotóxicos e tenta empurrar agrotóxico com ela abaixo de todo mundo. Eu não vejo vocês aqui da live falando isso. E eu adoraria ouvir e vê-los falando sobre isso. O que eu mais vejo é a galera que não conhece, o que eu mais vejo é a galera que não acompanha, é uma galera que não sabe o que está falando, né? E ainda diz, não, peraí. Pronto, a PEC do veneno foi colocada com apoio do ministro do Meio Ambiente. O ano foi 2021, final de 2021, estávamos em pandemia. Lembra quando ele diz, vamos esperar o momento agora para passar a boiada? Os ajustes acerca da legislação ambiental, eu não sou estudioso da área ambiental não, viu? Deveria estudar mais do que eu estudo, né? Mas aí os ajustes acerca da legislação ambiental, que favorecia inclusive a extração de madeira da Amazônia, entre tantas outras coisas, acontece durante a gestão de Ricardo Salles. E aí eu não vejo ninguém falar tudo isso. Laércio, calma, cara, sua raiva não vai adiantar de nada aqui, né? Eu estou esperando alguém subir, não sei se o Rafa compartilha da mesma ideia que eu estou esperando alguém subir aqui com um argumento embasado. Peraí, o MST, o que é que ele está fazendo aqui? Aquela terra que está ali, inclusive eram terras de litígio, é terra que não recolheu imposto. Sabia que tem muita terra que está aí também? Mas é isso que eu ia dizer, sabe? O MST ele se tornou muito mais do que isso. Não tem como se embasar um argumento, porque ele é muito heterogêneo. Você não consegue criticar essa totalidade toda, sabe? Esse grupo todo e ainda ser bem embasado ou consistente. Muitos dos assentamentos do MST nem sequer têm conflito de terra. Eles têm outros tipos de conflito. Quer ver uma coisa bem interessante? Eu tô com a radiografia social do MST aqui. Sabe onde é que acontecem mais conflitos e onde o judiciário é mais acionado pelo MST, inclusive mandatos de reintegração de posse? Por incrível que pareça, acontece no Brasil Central, Mato Grosso do Sul, Goiás. E sabe onde ele menos ocorre? No Nordeste. Sabe por quê? Porque no Nordeste, como tem uma tradição de ter governos de esquerda, inclusive nos estados, e aí a galera coloca basicamente isso.
né? Então tá aqui. Tá aqui. A fonte é Instituto, peraí. A fonte é Instituto Chico Oliveira, publicado em 11 de junho de 2015 e depois foi republicado no Brasil de fato. Então, assim, a galera tem essa visão e é totalmente desconcertada. Até agora eu tô esperando. Por favor, Marcos, suba com um argumento plausível, cara. Eu tô esperando alguém dizer assim: olha, eu vou dar um argumento a vocês. Posso dar um argumento agora bem liberal para vocês? Vou dar um argumento liberal para vocês, tá bom? Vamos lá. Vou usar um argumento liberal agora. Abri até a câmera aqui para dar um argumento liberal. O MST, ele acaba sendo muito mais uma necessidade social e vai contra o desempenho do agronegócio. Isso é um argumento liberal. Quer que eu dê outro argumento liberal também? O mesmo MST que ocupa essas terras não quer ocupar em sistema de colonato ou de parceria. Eles querem ocupar para ter praticamente o controle da produção. E isso para a gente significa perda dos lucros, mas vale lembrar que essas terras que eles invadem não cumpriam sua função social. Já dei 2 argumentos. E aí? Eu tô esperando alguém dizendo assim, peraí. Então, Marcos, desculpa, cara, eu tô te respondendo demais até. Mas você fala o seguinte: invadir propriedades privadas. Tem gente que não sabe nem se é dono das terras, simplesmente vai lá e bota uma cerca e diz que é sua. Então, o que o Rafa falou aqui está muito certo. A pluralidade acerca do MST é muito maior do que isso. O único argumento que vocês podem apresentar que cai por terra é: estão invadindo terras. Se realmente o dono quisesse a terra, ele estaria trabalhando nela, não usando ela como capital político ou especulação. É essa terra acumulada que gera a bancada da bala, que gera a bancada do boi. Então é essa terra acumulada que não tem função social nenhuma. Infelizmente, casos como esse, é claro que tendem a ser como tem a pluralidade, como você chamou, a heterogeneidade, como eu falei, vai ter pessoas ruins, né? Vai ter exemplos que a gente discorda. A invasão de terras produtivas é um deles. Eu também não sou a favor disso, não. Sabe, se ela é produtiva. Mas ainda assim, o Brasil não falta terra, a gente não falta campo, sabe? A área cultivada é mais do que o suficiente, entende? Vamos aos fatos, César, a galera tá falando aqui. Quando o MST invade uma terra e quando existe processo de reforma agrária ou de aquisição dessa terra para transformar essa terra em assentamento, o dono da terra não sai chorando não, de mão abanando, tá? Primeira coisa. O governo brasileiro sempre, desde o momento em que o governo brasileiro começou a discutir a questão de terras, em 1989, o governo brasileiro sempre se preocupou em fazer o ressarcimento pela tabela de preços. Sempre, 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 sempre. Sempre. Em momento algum, essas terras foram desvalorizadas para que o MST pudesse comprar. Só isso. Ou para que o MST pudesse tê-las. Não existe uma desvalorização da terra. Agora, o que é que eles fazem? Né? O que é que os donos de fazenda fazem? Preferem dizer que a terra é produtiva, inclusive quando vão declarar ao IMA, ao IBAMA, aos órgãos governamentais, eles declaram que a terra é 100% produtiva. E não existe no Brasil nenhuma propriedade 100% produtiva. Simples. Mas tem um negócio que falou que me chamou a atenção aí, que tem um desconsenso, as pessoas acham que a reforma agrária ela vem depois da invasão do MST. Não necessariamente, viu, gente? Ela acontece naturalmente num processo do Estado expatriar os donos da terra e o partido, por aí vai. Não significa que ele invade e depois o Estado vem distribuindo, não, sabe? As pessoas têm esse conceito, sabe? Uhum. O MST pega uma terra e o Estado depois vem e, mesmo que indenize, né? Ele é a posteriori à ação do MST, não é isso? Não, para a galera ter ideia, existem terras que já estavam em situação de litígio entre MST e proprietários, que elas foram apontadas no relatório do MST de 2018. E aí isso gerou o quê? Gerou a ida do INCRA naquela região, gerou uma fotoaerogrametria da região. Eu já trabalhei na faculdade, inclusive em trabalhos da faculdade com questão de fotografia aérea. A gente fez uma prova sobre fotografia aérea que mostrava que, por incrível que pareça, os limites declarados não são iguais aos limites fotografados. E aí o MST, ele se imbuiu dessas tecnologias, por exemplo, lá por volta de 2010, 2012. E aí, entre 2010 e 2012, eles começaram a apontar. Por isso que eu disse que teve muito advogado militante que disse, não, cara, peraí.
Vou lhe dar um exemplo aqui, tá? Só um exemplo aqui. Entre Alagoas e Pernambuco, a Raquel Lira, governadora de Pernambuco, ela tem terras. E ela tinha terras que não eram dela. E todo mundo sabe de quem ela é filha, né? Todo mundo sabe de quem a Raquel Lira é filha, né? Só isso. Ela é filha Mas do ela é de usineiro Pernambuco? João. Hã? Mas ela é de Pernambuco? Ela é filha do ex-político João Lira, do ex-deputado federal João Lira. Ah, não conheço não. É, é um cara muito rico aqui em Alagoas, inclusive, da cana-de-açúcar e do coco. Aqui em Alagoas, para ter ideia, o centro de Maceió, o centro da capital, ele está ligado à plantação de cana-de-açúcar e à plantação de coco, efetivamente. E aí, uma parte também da bacia leiteira aqui de Alagoas, fica na região de Batalha, do município de Batalha, ela está ligada também a alguns políticos que conseguem indicar 3 deputados estaduais. A bacia leiteira de Alagoas indica 3 deputados estaduais, o Sertão indica mais 5, o Agreste indica 2 ou 3, e a grande parte sai do litoral e da capital. Então, assim, o MST, para ser ouvido muitas vezes nisso aí, foram meses e meses e meses e meses e meses de luta. Não é uma conversa que parte assim, o juiz é bonzinho e vai dar um termo lá, praticamente o título de terra, de posse de terra agora, não. Não é assim que acontece, não. Então, eu tô aqui, eu subi a questão porque era um tema que estava em voga, eu queria ouvir a opinião das pessoas. Eu raramente sou de ouvir a opinião das pessoas, eu gosto de ouvir os fatos e os argumentos. Mas eu queria ouvir a opinião. Mas aí você vê a galera falando tanta potoca, Rafa, tanta bobagem, tanta coisa sem pé e sem cabeça, que a gente fica meio com vergonha. Porque a gente fica assim, peraí, o que esse cara tá falando? Tem um cara aí Quando você... falando que vai ensinar o MST a tirar leite, a ter trator de colheita, né, o MST tem carro, mas não tem não sei o que lá. O cara está muito perdido, sabe? O MST é muito mais do que isso, entende? Eles não são um bando de Zé Ninguém perrapado, não, sabe? Gente, Eles vão ter trator, vão ter gado. O MST, ao longo desse tempo, já formou mais de 40 doutores. Qual o movimento social brasileiro? Vou colocar uma base assim, tá? Qual o movimento social brasileiro formou em seus assentamentos doutores? Não é doutor, título popular, medicina e direito, não. Eu estou falando doutor com doutorado, defendendo tese. O MST tem mais de 40. Geógrafos, por exemplo, geógrafos e geólogos, o MST também formou. Engenheiros agrícolas, né? Engenharia agrícola, engenharia de agrimensura, engenharia agrária, perdão, também formou. Então, assim, a preocupação do MST é um movimento que é quase um organismo autônomo, cara. Ele está discutindo ali coisas muito maiores do que simplesmente o meu argumento ou o seu argumento que está aí na live. Ele está discutindo, por incrível que pareça, o abastecimento de algumas cidades, e o Rafa acabou de falar aqui, ele está discutindo, por incrível que pareça, o abastecimento de algumas regiões. Ele está discutindo, por incrível que pareça, o futuro da produção de alimentos no Brasil. Ele está discutindo tudo isso. E aí, quando eu ou você simplesmente partimos do princípio de só criticarmos sem apresentar uma solução, não, eu não concordo porque são invasores de terra. Beleza, tá. E além disso, você tem o que para propor? Não, mas sempre cai invasor de terra, é complicado. É porque o argumento é seguinte, o pessoal associa muito o trator à riqueza. Eu tô vendo aqui embaixo, assim, sabe? Você ter um trator, você ter muito dinheiro. O objetivo daquela gente ali, gente, dos assentamentos, é viver da terra, sabe? E para você viver da terra, para você plantar e colher, você tem que ter um maquinário agrícola, sabe? Você não está querendo condenar que as pessoas pobreza, elas têm o acúmulo natural de bens é parte da atividade econômica bem remunerada, é parte do trabalho, entende? Se alguém na assentamento ele tem um trator, é porque ele cuida bem daquela terra que antes era improdutiva, entende? É porque ele ara, é porque ele planta, ele semeia, ele colhe. Entende? As pessoas não conseguem entender isso. Elas querem ainda associar e acham que as pessoas têm que ser condenadas à pobreza extrema, sabe? A máxima simplicidade e dificuldade da vida no campo, debaixo do sol. Não. Quando você vai no assentamento, você vê o maquinário agrícola, você pode ter certeza de que aquilo ali foi muito bem feito, porque aquelas pessoas chegaram sem nada, cultivaram, cresceram, prosperaram e agora tem alguma coisa. O objetivo é esse, é tirar essas pessoas que iriam para a favela, né, para periferias urbanas, né, e colocar elas ali onde elas vão poder trabalhar a terra, sabe, e prosperar. Não é pecado isso, entende? É um conceito errado.
Eu dou aula de história já tem um tempo, aula de história, aula de geografia já tem um tempo. E o que eu mais vejo é, para eles, para essas pessoas, o capitalismo ele nunca parou, ele continua evoluindo o capitalismo. Mas para eles o socialismo, ou até para eles mesmo o progressismo, para eles mesmos as estruturas econômicas e políticas, elas pararam exatamente em 1917 na União Soviética, elas pararam em 1959 em Cuba, elas pararam em 35 aqui no Brasil, elas pararam em 88 no Brasil, elas pararam mais tardar em 92 com a criação dos Estados Independentes. E aí quando a gente vai perguntar o porquê, parece que é aquela coisa, tipo, ah, mas me diga um lugar onde o socialismo deu certo. Cara, existe um monte de fatores que fazem com que o socialismo não dê certo. Me diga um lugar onde o capitalismo deu certo. Você não vai encontrar, filho. Se o capitalismo tivesse dado certo agora, você não estaria aí colocando todas as suas mágoas em cima de mim, que não tem nada a ver com os seus problemas. Então, por incrível que pareça, gente, como o Rafa colocou aqui, medir alguém pelo carro que tenha, pelo trator, por essa capacidade, é uma ferição baixa, é uma ferição básica. É praticamente um lugar comum. É você dizer assim, ó, é para isso, né? É dessa É, forma. e, Aí, e- pode falar, Rafa. é, não, é isso mesmo. E assim, qual que é o objetivo daquelas pessoas estarem ali, sabe? Se elas não vão poder melhorar a vida delas, então pra que elas foram lá? Simplesmente para ter um pedaço de poeira, de terra, de chão, sabe? Não, ela tem um objetivo produtivo e aquela terra que antes era produtiva, ela se torna produtiva. Isso faz parte da sociedade. Então, assim, as pessoas acham que vai invadir aquela terra, demarcar e o que? Se sentar sobre ela e ficar ali, sabe? Viver vida na pobreza, numa casa, não, entende? Quando aquele povo ele tem uma condição melhor de vida, quando ele tem um implemento, um maquinário agrícola, alguma coisa, é sinal de que deu certo, gente. Só que vocês não entendem isso. Antes aquilo não produzia nada. Agora ele produz alguma coisa, gera renda e faz as pessoas serem economicamente ativas. Elas fazem parte da sociedade agora, sabe? São economicamente significativas, sabe? Antes elas não eram, elas não tinham prosperidade, não produziam nada. Só que assim, isso não encaixa na cabeça das pessoas porque o pensamento deles é pautado apenas na questão ideológica e não econômica, entende? É político também, porque tem um preconceito de classe e das relações de poder, mas é principalmente contra a visão ideológica, não econômica, sabe? A terra improdutiva, ela não contribui para a sociedade, nem no sentido de alimentação, nem no sentido econômico capitalista realmente do dinheiro, ou até mesmo de arrecadação do Estado, ou como você quer chamar, entende? É preciso ter um pouco de maturidade para debater esse assunto. Mas isso nunca vai acontecer, porque o MST, o símbolo do MST, ele deixou de ter essa visão pragmática, experienciada, sabe, mais teorizada e se tornou uma questão cultural. É só uma questão cultural, virou simplesmente a invasão de terras, o famoso vídeo do trator derrubando pés de laranja. Aquilo se propagou pela mente de milhões de brasileiros e está ecoando para sempre na imagem do MST. Tem que acabar com aquilo. Ele trabalha muito bem, faz propaganda, tenta, mas o que é ruim vai mais longe, né? Fica por mais tempo. Então, alguém me marcou aqui. Nos Estados Unidos fizeram reforma agrária faz tempo. Ué, mas eu não falei nada disso, eu tô falando do Brasil, moço. Não entendi se ele tá me rebatendo, sei lá o que, concordando. Mas que seja, entende? Mas é normal. Sabe? No campo, gente, não importa o que você quer viver. Não importa o que você quer produzir. Hoje, no mundo atual, você tem que ganhar tem que ganhar escala. Eu tentei falar a palavra, agarrei aqui. Escalabilidade, entende? Você tem que produzir o suficiente para gerar renda. Então, aquela imagem antiga do micro pequeno produtor, aquela coisa muito simples, do pé de alface, uma quantidade muito pequena, ela hoje não existe, ela não cabe mais no mundo moderno. Porque quando se fala da produção de alimentos, se fala da coisa agrária, né, do campo, o lucro em si, que é parte do capitalismo e todo mundo necessita dele, porque você precisa de renda, é o que vai gerar sua renda, que vai fazer sobrar dinheiro para pagar suas contas, para dar escola para seu filho, Exato. para ter seu veículo, para colocar comida na mesa. Ele, no campo, ele não vem da unidade, ele vem da quantidade. Correto? Ninguém Exato. planta uma bananeira, colhe um cacho e paga as contas do mês. Você tem que ter uma plantação. E isso é para qualquer atividade. Isso é para bananeira, é para o alface, é para o tomate, mas também para laranja, para o boi, para a soja ou para o leite. Então, assim, escalabilidade
E no campo é preciso isso. Então, a pessoa ela vai ter que ter um trator em algum momento, ela vai ter que ter um implemento agrícola, sabe? Ela vai ter que ter um espaço de área. E em algum momento ela vai ter que ter algum funcionário, alguém que ajude ela a fazer o trabalho. E isso é o grau, o progresso natural de quem quer viver no campo. Se você não faz esse processo, se você não cresce produção, se você não ganha escala na habilidade, se você não ganha nível tecnológico na sua atividade, no processo produtivo, você infelizmente vai sair do ramo, correto? O objetivo do MST é pegar a terra vazia, ela oferecer essa terra para essas pessoas em uma série de condições, porque tem que ter financiamento, acesso a crédito, boa vontade, assistência técnica, trabalho duro e passar por esse processo. Correto? Essa é uma visão pragmática de onde está o MST quando a gente fala aí do desenvolvimento agrário brasileiro, da sociedade rural, do campo, para falar no geral, da roça, entendeu? Essa é uma visão mais pragmática, correto? Agora essa coisa de vamos invadir as terras para ganhar pensão do Estado, para terras produtivas, destruir um laranjal, uma coisa, isso aí é passado, isso aí é errado, isso aí é uma imagem ruim, isso aí foram casos pontuais que não representam esse movimento tão pluralista e heterogêneo como é o MST. E quem conhece de verdade, como eu conheço, como o Ou conhece, quem estudou realmente, quem tem um mínimo referencial teórico ou bibliográfico e uma experiência empírica e prática com o MST, sabe do que eu estou falando. Sabe? Não é isso. Não se baseia nisso. Até fica uma crítica minha, para falar que só fala. Aí alguém fala, então faz uma crítica aí, né? Fala, eu faço uma crítica, não tem problema nenhum. A minha crítica ao MST é porque ele ganhou um pouco, eu não falo o movimento todo, sabe? Eu falo o pessoal representa mais pessoalmente a marca, o que vem com o chapeuzinho, com a foto, que às vezes eles ganharam um pouco uma tonalidade, se é que vocês me entendem o que dizer, de franquia, sabe? Eu acho que deveria ter mais critérios sobre quais assentamentos e quais grupos de pessoas dentro do ambiente rural podem utilizar da marca MST, para evitar que aconteça esse tipo de coisa, sabe? Ficou muito livre, exato. Qualquer pessoa pode se filiar, mas isso é uma crítica minha muito pequena comparada ao que ele é realmente. Oi, Débora, entende? Então, assim, minha contribuição. Eu queria comentar o seguinte, o amigo, o Egis Gomes colocou que a Fabi Terra vem divulgando muitas vezes que o Lula está inelegível, que ele não foi livre. Meu amigo, eu sou bem sincero, em relação a Fabi, em relação a algumas pessoas, o meu papo foi na justiça, né? A gente teve que mandar notificação extrajudicial para algumas pessoas, né? Então, assim, eu particularmente só recomendo a você, saia dessas lives. Quando as pessoas saem falando tudo isso, é o que elas querem que esse palco aconteça, que ele floresça. E a gente vai falar, o Lula está inelegível, e ficam criando toda hora uma narrativa. E aí, eu sou bem sincero, tá? Se ele não foi inocentado, se a galera começar a falar tudo isso e eu estiver na live, vou ter o maior prazer de dizer. Mas eu vou lhe dar uma dica aqui, se você aceitar a dica do amigo. Você pode chegar para ela e dizer assim, tá bom, Fabi, ele não foi inocentado, não. Então explica pra gente diretamente por que ele teve o seu registro de candidatura aceito. Explica pra gente, ela vai dizer logo o seguinte, que foi um golpe do STF, foi uma manobra. Eu não conheço nenhum ministro que dê manobra, porque pelo que eu sei, os ministros não andam de skate, não andam de patinete, não surfam, então o ministro brasileiro não faz manobra, né? Mas pede para ele explicar então a sentença e pede para ele explicar então também por que o ministro Nunes Marques, e assim também como o ministro André Mendonça, tiveram interferência de Bolsonaro na hora do julgamento, inclusive da suspeição de Moro, que ela não vai saber te responder, tá? Então assim, galera, a live serviu mais ou menos para isso. É uma pena, porque toda vez que eu tô abrindo live agora, pedindo para alguém subir, a gente recebe as pessoas assim, infelizmente ainda é o que há de pior, salvo que o Rafa foi muito bem agora aqui colocado, foi uma luva, foi um acalanto aqui pra gente. Mas o resto a gente que tipo, despreparada, seja da direita ou da esquerda. A galera da esquerda tem mais o prazer agora de ficar ressuscitando o Bolsonaro. Gente, o Bolsonaro vai se tornar inelegível até setembro. Assim que ele voltar aos pés no Brasil aqui, eu tenho muita esperança de que o judiciário vai agir e vai torná-lo inelegível. E aí ele não tem capital político para transferir voto para Michele, para Eduardo, ele não tem esse capital político. O público do Bolsonaro, o público efetivo, o público cativo do Bolsonaro, é um público velho, é um público de 60, 70 anos.
A molecada nova agora já está falando do Tarcísio, que não consegue virar voto, está mais preocupado agora com a reeleição do que tentar ser presidente da República. Tarcísio está preocupado com a reeleição, né? Pode falar, Rafa. Não, um cara falou aqui comigo que é passado, mas ocuparam a terra da Suzano, papel e celulose, né? Lá no sul da Bahia. Isso aí é verdade, cara. Mas isso eles fizeram aquela ação deles ali, né? Denunciando um problema que a Suzano não está cumprindo um acordo que ele tinha com demarcação de terra, correto? A Suzano confessou, até achei que notícia. Achei, cadê aqui? Ó? Suzano reconhece as obrigações assumidas no acordo e agora avalia os meios de executá-lo. Então, desde 2011, Suzano tinha um acordo com eles para distribuir uma terra entre essas pessoas, correto? Só que a Suzano, ela alegou que a INCRA não fez a demarcação de terras e, portanto, não executou o processo. Então, ele não cumpriu com o acordo desde 2011. Aí agora o pessoal Eles vão alegar propriedade. inconsistência técnica. Eu não posso cumprir porque não foi determinado o que eu deveria cumprir. Exato. O advogado de latifundiária adora dizer isso. Não, a gente paga, é só vocês dizerem como. E causas ambientais são as que mais acontecem. Meus queridos, em virtude do meu extremo cansaço, e como amanhã eu estou no meu penúltimo dia de aula da semana, eu estou encerrando essa live. Prometo que eu abro outra para poder falar com vocês. Sugiram temas aí na minha caixinha lá no Instagram. Sugiram temas lá no meu canal no YouTube. Eu gosto de live assim, live boa. E sigam o Rafa, por favor. O Rafael aqui, ele é um cara, gente boa pra caramba. Tem uma conversa mole, uma conversa. Você vai aqui levando o papo, né? É papo de quem sabe o que tá falando. Então sigam, por favor, Rafa. Sigam também, por favor, aqui a Gotones, né? Sigam a galera que estava aqui, sigam a Denizinha, melhor moderadora do Brasil, né? Sigam o Malcolm X também, sigam essa galera que está participando aqui da live. Mas eu, de fato, estou bastante cansado. Eu peço todas as vênias, desculpas e carinhos do mundo, mas tenho pena desse ogrinho aqui, porque amanhã, 4 da manhã, eu tenho que acordar. Ainda tenho muito trampo. Boa noite, Ogro. Beijo do ogro, até mais, gente. Tchau, tchau.